Ei, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus possa aí abençoar a sua vida, a sua casa e tudo que você colocar a mão. Esse final de semana eu estava estudando e fazendo meu devocional também no livro de 1 Samuel e eu me peguei até sorrindo por essa situação, porque eu tenho certeza que eu e você também passamos por essa situação. No capítulo 13, fala bem assim sobre Saul, né? E eu vou contextualizar aqui, vou ler só um versículo. Saul tinha uma ordem que Deus tinha ministrado através do profeta Samuel, que era para eles esperarem Samuel chegar para oferecer um sacrifício ao Senhor. Jonathan, o filho de Saul, tinha matado um comandante dos filisteus, e eles se reuniram tudo para atacar, né, o povo. E quando o povo viu que eles estavam encurralados, os israelitas estavam encurralados, eu vou ler aqui para vocês. Os israelitas perceberam que estava sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros em rochas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gates, em Gileades. Saul havia ficado em Gigai, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias. Vou continuar. Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhe disse: traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício, e quando ele estava terminando, Samuel chegou. Eu imagino que aqui eu só quero trazer até aqui para vocês que quantas vezes a gente não faz, muitas vezes, igual Saul. E no decorrer do versículo, do capítulo, se vocês pegarem para ler, lá na frente ele fala que ele agiu apressadamente, que ele agiu compulsivamente, e muitas vezes a gente é assim, a gente não consegue, e eu sorri no dia, por quê? E isso acontece com a gente diariamente, principalmente quando mulheres passaram por feridas e traumas e querem ter o controle de todas as situações. Saul aqui também, ele queria ter o controle. Por quê? Ele viu que todo mundo estava abandonando ele, todo mundo estava indo embora, ele ficou sozinho, e aí ele foi resolver do jeito dele. Ele não pediu orientação ao Senhor, ele não esperou que Samuel chegasse, e ele terminou de fazer. Isso me chamou muita atenção, porque ele terminou de fazer. Quando ele terminou, o homem apontou lá. E muitas vezes a gente acontece assim. Por quê? Porque a gente tenta fazer as coisas tão do nosso modo, e quando a gente termina, a gente não fez o que Deus queria, e logo depois Deus mostra pra gente: ei, minha filha, não era por aí não, tá vendo? Então, isso traz uma reflexão, tanto para mim, que falou muito ao meu coração. Será que é só eu que passo por isso? Será que é só eu que quero ter o controle muitas vezes, e que eu tenho trabalhado, pedido: Senhor, o controle está nas suas mãos, que eu possa ter paciência para esperar? Ou muitas vezes também porque tem aquele extremo, tem aquela mulher que quer controlar todas as situações, que quer fazer tudo, e tem aquela mulher também que simplesmente não faz nada, que tudo fica esperando. Então assim, e ver isso aqui, que ele terminou de fazer do jeito dele, sem pedir orientação para o Senhor, e logo depois o homem chegou lá. Gente, quando eu me vi naquilo ali, eu olhei: meu Deus, como que pode ter relação tanto assim com o nosso momento atual? Você também passa por isso? Vou deixar um emoji aqui para você me falar se você passa por isso ou só eu.